Olá de novo, pessoal. Vamos continuar com o nosso curso de modelagem e simulação de doenças como o Covid, mas serve para basicamente qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa. E a gente vai hoje utilizar, vai entender o modelo SIR, S-I-R. E apesar de vir do inglês, acaba dando certo em português a tradução também, que é um modelo que considera as pessoas susceptíveis, as infectadas e as recuperadas ou removidas. No próximo slide vocês vão ter um embasamentozinho teórico que vocês podem ler depois na casa de vocês, né? O que é o S, o que é o I, o que é o R, quando ele foi proposto inicialmente, né, em 1927. Mas o importante para nós é entender o que é esse modelo e como ele funciona e como depois a gente vai matematizar ele. Então, esse é um modelo que ele imagina compartimentos aonde as pessoas elas devem estar alocadas. Então, se a gente pensar, né, hoje aqui, nossa realidade, a gente está vivendo isso, então acaba sendo um pouco mais intenso, mais realista para a gente poderia dividir as pessoas em três classes. As pessoas que são susceptíveis a pegarem a doença, no caso Covid agora, mas vale para gripe, de alguma forma vale para dengue, mas teria que mudar. A gente vai falar de doenças que o contágio é de humano para humano a princípio, tudo bem? Então a gente tem as pessoas susceptíveis a serem contagiadas pela doença. Pode ser a população como um todo no estágio inicial, mas não necessariamente. No caso do Covid, ele é tão perigoso porque a população susceptível é a população inteira, 100% da população, ao contrário do que acontece com uma gripe, por exemplo. Numa gripe a gente pode ter parte da população que já tem de alguma forma imunidade, então não é 100% da população que está susceptível. Então a gente tem as pessoas susceptíveis. Essas pessoas, se elas pegarem a doença, se elas forem contagiadas, elas passam para outro compartimento, que é o compartimento dos infectados. Então, o susceptível pode ficar infectado. Isso aí acho que a gente está ouvindo dia a dia no jornal, né? E uma vez que você está infectado, você passa a infectar. Isso que é importante. As pessoas infectadas, elas passam a infectar outras pessoas, coisa que também já é de conhecimento normal nosso. E aí, dado o tempo que a doença tem, você vai deixar de ser infectado. E aí você passa a ser um recuperado ou um removido, que para quesitos iniciais do modelo, apesar de um pouco mórbido, tanto faz, porque a pessoa que se recuperou e pegou imunidade permanente, ela não transmite mais a doença. A pessoa que foi removida do sistema, a pessoa que faleceu, ela também não transmite a doença. Então, nessa primeira consideração não existe distinção. A pessoa ela é susceptível, ou seja, ela pode pegar a doença, ela está nesse estágio, ela pode transitar para esse estágio aqui. Estando nesse estágio, ela pode propagar a doença para as pessoas que estão nesse estágio aqui. Então, existe uma relação entre os dois estágios. Mas ela também, depois de determinado tempo, ela pode passar para esse outro estágio onde ela deixa de transmitir. E ela pode deixar de transmitir porque ela foi curada ou porque ela faleceu. Existem essas duas possibilidades. Em um primeiro momento a gente não vai fazer distinção entre elas, mas depois a gente pode fazer distinção entre elas conforme a gente avança no nosso curso. Então, aqui eu tenho um modelo matemático simulado naquele Replit que a gente usava em métodos numéricos mesmo. É um modelo bastante simplificado, 50 pessoas, utilizando o modelo SR, que é o que a gente vai aprender a programar. O modelo SR básico é a primeira coisa que a gente vai aprender a programar. Então, como que começa o modelo? Muitas pessoas, né, no meu caso eu coloquei aqui uma população de 50 pessoas, então 49 pessoas elas começam susceptíveis ou saudáveis, dá para trocar o S para saudável também. Então, 50 pessoas começam saudáveis e uma pessoa começa infectada. Naturalmente, nenhuma pessoa começa removida, porque ninguém curou ainda, ninguém nem pegou, né? Com o passar do tempo, essa uma pessoa infectada, ela vai infectar pessoas que estão no compartimento dos saudáveis.
Então vai aumentar a quantidade de pessoas infectadas, ao mesmo tempo vai começar a cair as pessoas saudáveis. E aí vai aumentar as pessoas infectadas, e quanto mais pessoa infectada tiver, mais chance vai ter delas se encontrarem com pessoas saudáveis, e vai cair as pessoas saudáveis e vai aumentar as pessoas infectadas. A partir de um determinado momento, começa a evoluir as pessoas recuperadas. Isso está muito associado ao tempo da doença. Se ela tem um tempo de 3 dias, já vai começar a aparecer recuperados muito rápidos. Ela tem um tempo de 30 dias para o recuperado, vai demorar. Então essa curva aqui, ela pode estar aqui ou ela pode, sei lá, começar aqui. Depende muito do tempo da doença. E uma coisa interessante acontece com o micro-organismo quando consome açúcar também. A partir de um determinado momento, para a gente ter uma pessoa saindo do saudável por infectado, a gente tem que ter o contato entre pessoas saudáveis e infectadas. A partir de um determinado momento, as pessoas saudáveis elas já são tão poucas que é difícil ter um contato entre infectado e saudável. Então, você começa a perder pessoas, ter um menor crescimento das pessoas infectadas, porque elas já não acham pessoas saudáveis para infectar mais. E ao mesmo tempo, parte das pessoas infectadas estão indo para o compartimento dos recuperados ou dos removidos. E aí, obviamente, existe uma determinada taxa com que isso acontece, né? Existe, dependendo da doença, dependendo de como as pessoas se comportam, existe uma determinada velocidade, existe uma determinada constante que relaciona quanto daqui vai para cá em um determinado período de tempo. E a mesma coisa acontece aqui. Que isso é basicamente, nesse caso é até mais fácil de entender, né? Aquilo que a gente estava falando, o tempo da doença basicamente. Quanto maior o tempo da doença, mais demora a pessoa ir daqui para cá. Quanto menor o tempo da doença, menos demora a pessoa de ir do compartimento dos infectados para o compartimento dos recuperados. Então a gente começa com mais ou menos 2 parâmetros aí, um de proporcionalidade para a velocidade de infecção e um de proporcionalidade para a velocidade de desinfecção, de recuperação. E aí a gente pode fazer simulações, igual eu mostrei para vocês no exemplo passado. Eu posso pegar e subir esse meu parâmetro de velocidade de infecção. Então, se eu subir esse parâmetro, basicamente o que eu vou ter é o que todo mundo está indo contra hoje em dia, que é um pico muito intenso. Então a gente tinha uma curva aqui que passava ali perto dos 10. Olha a curva aumentando esse parâmetro I. E se esses 10 aqui fossem o limite do sistema de saúde, né? Claro, aqui é uma simulação que ela está muito simplificada, 50 pessoas, não tem a ver com a realidade, né? Mas se o nosso sistema de saúde conseguisse suportar apenas 10 pessoas, nesse exemplo simplificado aqui, no primeiro caso onde a gente aumentou essa velocidade de contaminação, essa velocidade por tempo, né, de contaminação, essas pessoas aqui elas iam estar muito mais pretensas a ir para o grupo, aí a gente podia dividir entre os recuperados e os mortos, né, elas estariam muito mais pretensas a ir para o grupo dos mortos. Isso que se fala muito quando se fala em achatar a curva. Basicamente diminuir esses parâmetros relacionados à velocidade de transmissão. E se eu abaixar é a mesma coisa. Estou ali com o meu gráfico original, né, com o parâmetro no meio. Se eu abaixar, olha o que acontece. No meu modelo aqui, né, que a gente foi descrito, não existe uma limitação para parar a infecção. Então todo mundo é infectado, não tem como. Nesse modelo, como está aqui, vocês vão ver quando vocês forem fazer a simulação, todo mundo é infectado, mas com a diferença temporal. Aqui, o pico da doença passou o quê? 6 pessoas abaixando ali o beta. Então pode ser que você tenha mais condições de dar atenção para essas 6 pessoas e a fração dessas pessoas que vai ter complicações vai ser bem menor do que no caso anterior. E pensando em outras doenças também, né? Não só focar no Covid, dá para pensar que o segundo parâmetro tem efeito, né? Tempo médio que a doença leva para passar. E não dá para falar em tempos absolutos, assim, a doença leva 14 dias, algumas pessoas levam 7, algumas pessoas levam 21, algumas pessoas levam 60 dias, mas na média vamos dizer que determinada doença leva 7 dias. E se a gente abaixar essa velocidade, esse parâmetro de velocidade, quer dizer, em vez de levar 7 dias, então ela vai levar 14, a gente vai ter quase o efeito similar
ao que a gente tinha quando aumentava esse, porque se a doença ela leva muito mais tempo para passar, as pessoas levam mais tempo para se recuperar, vai ter mais acúmulo de pessoas com a doença e vai aumentar o pico da doença. Infelizmente, não tem muito como variar esse parâmetro aqui, é uma característica do ciclo natural de cada vírus, de cada bactéria, né? Talvez com medicamentos específicos. Em bactéria existe medicamento que a gente pode encurtar o ciclo da doença. Em vírus, hoje a gente não tem nada, a gente só tem medicamentos sintomáticos, né, para tratar, mas nada que vá atuar direto no vírus. Mas se houvesse alguma coisa para uma doença específica que a gente pudesse diminuir esse tempo aqui, também seria outra abordagem. Eu sei que isso é bastante óbvio, mas só estou mostrando aqui o funcionamento do modelo. Deixa eu vou abrir o modelo aqui para vocês verem. Rapidinho, deixa eu só lembrar como que está o nome dele. Aqui, SIR. Então, podem ver um modelo bastante simples. Vou apagar umas coisinhas aqui porque ele está considerando uma doença que ela pode ter imunidade temporária. Aqui vamos torcer para que não seja o caso do Covid. Então, aqueles dois parâmetros, a gente vai tentar entender eles melhor. Eles estão aqui, o beta, o parâmetro relacionado à velocidade de transmissão, e o gama relacionado à velocidade de recuperação da doença. Então aqui é basicamente a simulação que eu mostrei para vocês. Mandei rodar, ele fez uma simulação. Fazia tempo que eu não abria esse modelo, então apareceu uma simulação meio absurda aqui. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho do beta para as pessoas se infectarem mais devagar. Vamos ver aqui se a gente consegue um resultado um pouco melhor. Vamos ter que diminuir muito o tamanho desse beta aqui. As pessoas estão se infectando demais. Ou talvez o gama está muito alto. Vamos abaixar aqui o gama. Nossa, agora não tenho nem ideia do que vai acontecer aqui. Então são condições sendo simuladas. Quando eu deletei a coisa ali embaixo, eu estraguei meu modelo. Olha que beleza. Então o modelo ele não está rodando perfeitamente como deveria estar. Eu devo começar a não improvisar mais em aulas online, mas quando a gente fizer o modelo ele não foge muito disso. Talvez eu possa até voltar para o modelo original aqui para vocês verem. O modelo original ele estava contando que a doença ela tinha imunidade permanente. Agora sim, então eu não tirei a parte que estava estragada. Agora o modelo está certinho, porque ele era realmente para considerar que a imunidade, a doença ela seja temporária, e se a imunidade for temporária, acontece uma coisa bem ruim com a doença, né? A gente vai ter outras ondas, mas então as pessoas saudáveis, elas deixam de ficar saudáveis, elas adquirem imunidade por um determinado tempo, aí depois elas perdem a imunidade, então enquanto elas têm essa imunidade, elas aumentam a quantidade de pessoas saudáveis. Algumas doenças elas não têm imunidade permanente, né? Nosso corpo não tem imunidade permanente contra elas, então aí você volta a ser infectado, até que um dia, para uma população muito grande, né, para 50 pessoas, a gente não vai observar esse comportamento, só vai observar esse comportamento no modelo matemático, mas para muitas pessoas, na média, a gente ia chegar num equilíbrio com uma determinada quantidade de pessoas sempre doentes e uma determinada quantidade de pessoas sempre imunes à doença. Comportamento bem comum. E isso aí ainda mostra como a gente pode deixar o modelo mais complexo, né? A gente não sabe ainda se o Covid a gente vai apresentar imunidade permanente ou vai apresentar imunidade temporária. Tudo indica que a imunidade é permanente, mas caso a imunidade seja temporária, a gente tem que voltar naquele modelo SIR que a gente está trabalhando e a gente tem que colocar condições novas, condições que a gente não estava considerando, né? É bem simples, até eu posso falar para vocês aqui que a condição seria que, além da pessoa sair do saudável e para o infectado e do infectado para o recuperado, ela teria uma terceira taxa que é do recuperado para o saudável. Então viraria um ciclo. E aqui também teria uma determinada velocidade, uma velocidade com que isso acontece. Dependendo basicamente de quanto tempo leva para a pessoa perder a imunidade à doença. Então, agora a gente vai
deixar o modelo matemático. Essa é uma parte um pouco mais complicada, mas eu tenho certeza que vocês vão não ter dificuldade com isso. O modelo é bem simplesinho. Então isso vai ser na nossa próxima aula. Aguardo vocês lá.